Mas vamos lá. Vamos chamar meu entrevistado? Hoje a gente vai conversar com o Luiz Gaban. Ele que é advogado de formação, eu sempre digo aqui que é bom, a gente adora explorar advogados, porque é tão importante para a gente entender direitos e deveres. Mas ele é diretor de inovação da Secretaria de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de Salvador. Vamos falar desse mundo novo, dei até a notícia desse crédito que é importante, que vai incentiva microempreendedor. E você veio aí de um fim de semana muito intenso, né? A gente viu, teve o Startup Summit, que foi no Centro de Convenções, todo mundo falando do futuro, de inovação e também de empreendedorismo. Tudo bom? Como vai? Como foi o fim de semana? Ótimo! Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos os seus ouvintes. É tão bom falar com você. Você já começa, né, a tarde aqui com essa voz, com essa energia, com essa coisa gostosa. E a gente que vem de um final de semana Puxado, virando noite, puxadíssimo, que para montar toda aquela estrutura foram aí 48 horas para construir tudo, deixar de pé e aí acompanhar todo aquele momento das conexões das startups, né? Então, foi bem intenso esses últimos 4 dias e sem dormir direito, dormindo pouco. E a gente já começa o dia de hoje, na segunda-feira, também tendo que ter energia, porque já foi com muita atividade. Não, segunda-feira a gente tem que começar assim. Se não começar assim, senhor, empurra. A semana já começa ruim, né? Então tem que puxar energia e vir com tudo. Não, eu vi que o fim de semana foi bom. Olha, quem tem curiosidade vai entrar lá no Instagram da Secretaria de Inovação. Porque tem TikTok. Luiz Gaban dançou. Foi intenso mesmo. Até para dançar, rapaz, com o pessoal do Homem-Aranha, não é brincadeira não. Sim. Me conte como foi. Porque assim, a gente ouviu falar como é que ia ser, e eu quero um balanço desse fim de semana. Muita gente participou mais do que vocês esperavam. Como é que você resume essa interação que houve, e dessa vez presencial, que sempre é diferente, por mais que a gente fale de tecnologia, que o mundo tem avançado e ajudado nessa troca, mas o presencial tem um quê mais especial? Com certeza, com certeza. Foi o primeiro evento, né? Salvador Startup Summit aqui. Salvador nunca tinha tido um evento com esse formato, com essa dinâmica. Então, assim, foi um evento que surpreendeu as expectativas, não só minha, né? Mas principalmente quem estava participando e que a gente queria atingir, que eram as startups. Então, durante o evento, né, graças a Deus, né, e a todos os envolvidos, e foram muitas pessoas envolvidas, foram muitas secretarias envolvidas nesse trabalho em parceria com o Sebrae, para construir esse evento, as expectativas foram atingidas. Então, foi um evento que tinha o seguinte formato: era um evento que, pela parte da manhã, a gente deixou apenas funcionando a palestra, né? Tinha as palestras e as mesas de discussões temáticas. Então, a gente falou sobre o mercado aeroespacial, a gente falou sobre financiamentos, investimentos, a gente falou sobre inovação, sobre impacto, né? A gente falou sobre várias temáticas. E na parte da tarde, a gente não tinha palestra nem mesa de discussões e tínhamos apenas a feira, né? E essa feira, ela estava no seguinte formato: eram 37 stands, 20 foram apenas para startups. Essas startups, elas foram selecionadas. Nessa seleção, a gente levou em consideração startups baianas, startups de Salvador e startups que tinham um produto que já poderia ser negociado, né? Exatamente para que houvesse aí a conexão dessas startups com o produto para ser negociado e, do outro lado, diversos grupos de investimento que estavam presentes lá no nosso evento, fazendo essa conexão para se gerar aí novos negócios e a nossa preocupação do prefeito Bruno Reis, de dar a volta por cima, né? De retomada econômica, da gente estar aí buscando sempre formas inovadoras e diferentes de movimentar nossa economia. Então, esse formato foi muito interessante por isso. Mas não deixamos de atender aquelas startups que estão na fase inicial, que é a fase apenas de ideação. O jovem tem ali uma ideia, mas ele não sabe como colocá-la em prática. Então, nós tivemos aí, através do apoio com
AB Startup, que é a Associação Baiana das Startups, um momento lá do Atire a Primeira Pedra, que é exatamente no bom sentido. Atirar a primeira pedra é fazer uma mentoria, é você ter ali uma banca de jurados, né, que a startup estava ali, tinha ali 3 minutos para apresentar a sua ideia, e esses jurados estariam ali dando sugestões, palpites, para que aquela ideia pudesse ser melhorada e eventualmente colocada em prática e se tornar um produto viável. Mas também atendemos um outro nível de maturidade das startups, que é a startup que já tem um produto, né, redondo e queria apresentar esse produto para possíveis investidores. E estavam todos no ringue, né, fazendo um pitch de 5 minutos, no qual eles apresentavam seus produtos e os grupos de investidores estavam ali. Foram 15 startups, e vou lhe dizer aqui, tá, das 15, tinham 12 que realmente você, como investidor, tranquilamente poderia dizer assim, ó, esse grupo aqui, eu tenho interesse em pegar o meu dinheiro e investir nessa startup. Então, superou, assim, de forma absurda as expectativas nossas, inclusive do Rodrigo Paulino, que estava à frente da Rede Mais, liderando esse processo. Tivemos também ontem o Deu Match, que era exatamente essas conexões de pitch, para ver se dava certo a ideia apresentada com o grupo de investimento que tinha interesse. Então, realmente fomentou muito esse momento para as startups, e a gente ficou muito satisfeito, porque não adianta eu aqui, Luiz Gaban, como diretor, ficar satisfeito com o evento que foi realizado por mim, por meu time, que eu quero agradecer muito, né, e pelas secretarias. Não adianta apenas a nossa satisfação pessoal. A gente tem que ficar satisfeito no momento que a gente consegue olhar ali e ver que quem a gente queria atingir está extremamente satisfeito. E graças a Deus isso acabou acontecendo. Então eu realmente estou muito satisfeito hoje. Começa a segunda-feira com energia alta por conta disso. 37 estandes. Aí você me fala de que 20 são de startups baianas de Salvador ou com produtos prontos. Você já tem um levantamento de quanto em negócio foi feito? Assim, todas disseram, olha, eu fechei. Não em valor, mas eu fechei. Realmente foi incrível. Eu estava imaginando que eu teria contato com 10 possíveis investidores, enfim, não. Eu tive 20. É um número muito maior. Eu sei que a ideia da prefeitura, já tem um tempo, é que a gente também vire um polo, né, de inovação, que se incentive muito a área de crescimento dentro da startup, que para muita gente é um mundo novíssimo, por mais que já esteja aí há muito tempo. E esse incentivo, essa efervescência no mercado, foi realmente positiva para quem estava lá no estande, dessas 20 aí que são daqui da Bahia? Achei ótima a sua pergunta. Esse é o motivo de eu ter começado o dia cedo, né, às 6 horas da manhã, tendo ido dormir meia-noite e pouco, quase 1 hora, né, começamos já às 6, fazendo exatamente esse pedido de levantamento. Né? A gente encaminhou, a gente tem um grupo de WhatsApp com todos os participantes, as startups todas que estiveram lá, e já encaminhamos para elas exatamente um formulário para que essas informações sejam preenchidas, né? Mas eu vou te dar aqui algumas informações que eu vivenciei lá, né? Uma startup, por exemplo, que é o Hiperbanco, tá? Que é uma plataforma digital para esse mercado de bancos e de auxílio ao pequeno e médio comerciante. Ele é de Feira de Santana, ele estava aqui e ele falou o seguinte para a gente, para mim, né? Numa reunião que nós estávamos tendo, um bate-papo, ele, cara, estou extremamente satisfeito, vim para aqui sem nenhuma expectativa, a expectativa de estar participando de uma feira, né? Pensei que poderia ter algumas conexões, tive 25 possibilidades reais de negócio, já troquei cartão aqui, 25 possibilidades reais, então assim, ele se surpreendeu muito, ele disse, não acreditei que isso poderia acontecer aqui, estou super satisfeito. A gente tem uma conversa com outra startup, né, com a Otto, com a mesma sensação. Eu estava fazendo um podcast com o pessoal da Softel e o Cadu, da Associação Comercial da Bahia. E no podcast, né, só pelo motivo da Softel estar falando, o Adriano está falando da empresa a qual ele estava representando e apresentando seu serviço, que é uma plataforma Maker, na ferramenta No Code, né, que é uma ferramenta que você desenvolve sistema. Qualquer pessoa, em 2 semanas, aprende a poder fazer o seu próprio sistema. Só para quem está nos escutando, vou tentar
ser mais claro. É você, na planilha de Excel, você tem muitas fórmulas, né? É mais difícil você criar algumas fórmulas numa planilha de Excel. Com essa ferramenta, você aprende a operar algumas fórmulas e muito mais fáceis para você gerir seu negócio. Então, você pode criar, a depender do seu negócio, qualquer tipo de desenvolver qualquer solução, tá? De uma forma assim bem simples, para você poder entender. E nessa entrevista, nesse bate-papo no podcast, o Cadu disse: me dá seu cartão, porque eu estou vendo possibilidade real de negócio aqui. Então, foi ao vivo e a cores, na transmissão que a gente estava fazendo lá, as coisas acontecendo dessa forma, né? Outras startups também estavam lá, também falando desse movimento, dessas conexões. Então, assim, surpreendeu porque que aconteceu. Não foram apenas os grupos de investimento que estavam presentes, que estavam sendo, vamos dizer assim, o ponto de conexão para as startups, mas empresários que estavam rodando, né, empresários individuais que estavam rodando os estandes e enxergaram, né, naquela startup a possibilidade de fechar negócio, como também a gente conversou com o pessoal do Rural, né, que é uma ferramenta uma startup que faz a parte toda burocrática para aquele empreendedor do agronegócio. E com a mesma pegada, ele falando que diversas pessoas estavam procurando ali. A gente tem ali a participação de pessoas que participaram, estavam lá no Summit de Floripa, dando feedback para a gente de que o nosso aqui foi muito mais interessante, o nosso teve um formato muito mais dinâmico, de conexão real, né? Então, o que ficou, e a gente já está escrevendo, né, o nosso próximo evento, porque termina e a gente já pensa no próximo, né? De fazer um formato já diferente, né, mais interativo, com mais conexão, exatamente para fomentar essa movimentação, que é o que acaba gerando nos negócios. Você fala que muita gente chega lá com uma ideia, né? E que está na fase inicial. São jovens e essas ideias, como é que a gente... É uma preocupação que eu sempre tive. Poxa, ideia, muitas vezes a gente quer ter aquela ideia. Eu queria ter tido a ideia do Uber, do Airbnb, eu queria ter tido da Amazon, eu queria ter tido. Apesar que eu acho que tem algumas coisas que não basta a ideia. Precisa de muito mais do que isso. Uma persistência de você olhar o mercado. Mas, enfim, ter tido uma grande ideia, né? Como é que eu garanto que eu vou apresentar essa minha ideia aí? Mas eu não registrei ela, enfim. Ela é uma ideia. E eu vou lá. 20, 30 investidores ou interessados. Poxa, que ideia boa, hein? Vou fazer um pouquinho diferente, mas vou pegar essa ideia. Como é que é o primeiro passo para que a ideia não seja... copiada. Eu ia dizer roubada. Uma inspiração para alguém. Não, é minha, não dou. Deixa eu te falar, a primeira coisa. A gente não está inventando a roda, não vamos inventar. Queria, né? Mas não vamos. Não vamos, né? Então, o que acontece é o seguinte: primeiro, para o empreendedor, para aquela pessoa que quer ter a ideia, a primeira coisa que ela tem que pensar, né, é identificar um problema. Começa por aí. Não é achar que está aqui na minha cabeça, eu vou aqui, vai cair do céu alguma ideia. Não, não vai acontecer isso. O que precisa acontecer você tem que, primeiro, identificar algum problema. E, normalmente, esses problemas, né, eles são problemas do seu próprio dia a dia, do ambiente em que você vive. Isso faz toda a diferença, né? Então, não adianta, por exemplo, o cara que é lá da comunidade, do subúrbio, né, das ilhas, né, da comunidade mesmo aqui de Salvador, e aí ele vai ter uma ideia, mas uma ideia para resolver um problema ali do dia a dia dele. Não vai ser o cara que mora aqui na Pituba, na Barra, enfim, que vendo aquela ideia, né, ele simplesmente vai dizer, não, vou pegar isso aqui e vou fazer de tal forma, né, vou roubar essa ideia. Por quê? Porque talvez ele não tenha a vivência dessa pessoa que está criando aquela solução. Então, aquela solução ela se torna única por si mesma, pelas condições dela. Essa ideia, quando é passada para o cara da Pituba ou da Barra, de um bairro nobre, vamos dizer assim, para quem está nos escutando entender de forma mais clara, se ela for construída, ela não vai ser a ideia original, ela vai ser já outra coisa.
porque o ambiente para resolver algum problema é totalmente distinto. Esse é o grande diferencial de ser um empreendedor. Primeiro, criar, né, a partir dos problemas que você vive, que as pessoas que estão ao seu redor estão vivendo, você dizer, ó, existe esse problema, encontrei uma solução. Quando você encontra essa solução na sua cabeça, você tem que compartilhar ela. Compartilhar com pessoas para saber se aquilo ali, pelo menos, é viável. Aí você conversa com o pai, você conversa com o seu amigo, com alguma pessoa do seu bairro, alguma pessoa que você tem como referência e passa essa informação para ela, para ver se você está louco, no bom sentido, está indo no caminho certo, se aquela ideia faz sentido ou não. Se você já tiver o aval dessas pessoas ali do seu núcleo mais próximo, aí você começa a procurar outros. E aí a gente tem diversas possibilidades de ajuda, ajudas institucionais. Você tem algumas aceleradoras, algumas incubadoras aqui em Salvador, que estão exatamente para fazer isso, na Impacto, que fica no parque da cidade, ali no Colabore. Eles fazem exatamente isso. Eles dão esse tipo de apoio, né? Então, para que a pessoa que tem uma ideia, uma ideia viável, já, né, eles analisam e veem, pô, isso aqui, vamos dar mentoria. Então, eles fazem um acompanhamento de dar toda a infraestrutura para essa startup, para que ela possa realmente tornar o produto dela viável e escalável, uma coisa que possa ser vendida em grande escala, se tornar um negócio de sucesso. É engraçado quando você fala isso, eu sempre me lembro, não sei se da outra vez eu comentei, que eu não sabia, tem pouco tempo que eu descobri, achei interessantíssimo, que quem criou aquele escorredor de arroz, que lava o arroz, não sei se você já viu, que vendia muito de plástico. Não sou muito bom na cozinha não, mas eu sei. Já vendia muito, eu vi sua mãe, alguém ter feito isso, todo mundo tinha isso, eu até hoje tenho. Foi uma brasileira, foi uma paulista, uma dentista, há muitos anos atrás. Ela sempre teve muita dificuldade, sujava pia, entupia pia, quando ia lavar o arroz. E ela resolveu criar baseado nessa forma de que um lado... E isso virou para o mundo. Ela patenteou e ganhou o mundo. A primeira empresa não quis, ela conseguiu com a de brinquedo, fez de plástico. E o mundo inteiro. O lava-arroz que tem na Alemanha... foi criação de uma brasileira, ou seja, você tem uma gama de possibilidades. E aí, quando você fala, tem um problema na comunidade e se deve tentar resolver, que é um problema seu próximo, vale só para esse mundo da startup ou vale para uma questão como um escorredor de arroz, isso pode ser transportado para uma startup? Quando a gente pensa em inovação, tecnologia, a gente pensa... como eu falei, no Uber, no Airbnb, em plataformas digitais ou serviços que vão facilitar a vida no mundo digital. Mas se eu tiver uma ideia que resolva o problema no dia de chuva, lá na Cidade Baixa, eu posso levar também isso, ser ajudado de alguma forma? Com certeza. Você veja, vou dar alguns exemplos. O primeiro, de comunidade, como você está falando. A gente também estava lá com a Karine da Wakanda, tá? E conversando sobre esse cenário. E também com o Iago da Transfavela. A Transfavela, o que ela faz? Ela, na verdade, através do WhatsApp, ela faz entregas dentro da própria comunidade. Sim, então, sim. É como se fosse um iFood, né? Sim, sim. Um desses aplicativos. Já vi, interessantíssimo. Todo tipo né? Então, eles, inclusive, são daqui, de Salvador, da comunidade, né? E trazendo soluções para resolver os problemas, porque eles tinham dificuldade para esses aplicativos adentrarem nas favelas, né? A dificuldade de conhecimento dos bairros, né? De conhecimento das ruas, enfim, das vielas. Número, é uma loucura. Você mora na travessa tal e, na verdade, na comunidade, eu vi isso, eu achei tão interessante. Você conhece, é na casa de Dona Fulana. Eu conheço Dona Fulana. Exatamente. Não preciso saber se é quadra... É bem assim, ó. Vira à direita na casa de tal pessoa. Exatamente. Da tia tal. E aí você... Cadê a tia tal? Você não conhece. Tem um bar não sei o que na esquina. O bar do João. É verdade. Então é bem assim. Então eles criaram essa dinâmica. Então, assim, é muito importante. E outra coisa, a Karine estava comentando comigo. Poxa, Gabão, você veja, outro dia eu fui fazer uma campanha para um grande banco aqui, né, porque ela é capa da Forbes, realmente ela é uma mente brilhante, uma empreendedora de sucesso, né,
E aí ela foi contratada para poder fazer essa campanha. Quando ela foi fazer essa campanha lá no Banco de São Paulo, enfim, tinham lá na produção, na produtora, quatro pessoas. Três eram baianos. Então, soteropolitanos, tá? E aí o que eu quero te dizer? A gente tem, né, eu não canso de dizer isso, o soteropolitano, ele é criativo por natureza, tá no nosso DNA. Não tem outro perfil aqui no nosso Brasil, né, que por conta desse seu gingado, por conta dessa sua forma malandra, no bom sentido de ser, que resolva e saiba lidar com tantos problemas no seu dia a dia, né, como o baiano, o soteropolitano. Então isso é um diferencial muito grande que nós temos hoje, né? Você pega aí pessoas como alemães, suíços, são pessoas formais, duras, né, rígidas. E nós somos, né, a malandragem, o gingado, e aí nessa forma de levar o problema de uma forma leve, a gente tem um grande diferencial porque a gente tem que ser criativo desde criança, né? Então, isso nos traz aí um diferencial muito grande nesse momento que estamos vivendo para resolver problemas, né, por conta das nossas dificuldades, que são diversas. E aí você vem e traz tudo isso, né, e dá oportunidade, que é o papel, por exemplo, da gestão municipal, de, através da lei de inovação que nós temos, a partir do ano que vem, a lei de inovação ela traz o Fundo Municipal de Inovação. O que é isso? Como você estava perguntando, uma startup, ela tem uma ideia, e aí, como é que ela busca dinheiro? Como é que ela busca investimento? Quem ela pode procurar? Ela vai poder submeter a sua ideia, a sua solução para esse Fundo Municipal de Inovação, para que os membros do conselho avaliem se aquela ideia, aquela solução é viável, se ela tem de interesse público, e se o for, aí esses 21 membros vão liberar o recurso, né, necessário para aquilo ali dentro do orçamento do próprio fundo, para que aquela ideia, aquela solução possa ser apoiada, né? Então, existem mecanismos como esse, existem, por exemplo, o Cimatec, que faz parceria e fazem editais com a prefeitura, né, lançam-se desafios, e esses desafios, as startups apresentam suas soluções, e elas têm ali um incentivo para poder estar desenvolvendo aquela solução durante um período de tempo e serem apoiadas. Então, assim, mecanismos e formas existem diversas. O que é muito importante é que o empreendedor, a pessoa que tem uma ideia, ela sai de casa. A ideia não pode ficar dentro de casa. Não adianta você ter uma ideia e ficar preso num quadrado, né, dentro da bolha. Você tem que sair procurando, batendo de porta em porta. Tem que chegar na FEComércio, no Inovacom, né? A Maria, que é nossa parceira lá no Inovacom, tem inclusive a Câmara de Inovação em Tecnologia, são parceiros nossos, bater lá e pedir apoio. Chegar no Sebrae e pedir ao Sebrae, que o Sebrae tem lá, inclusive o Tauan, que é a pessoa responsável pela parte de inovação, e dizer, olha, eu tenho uma solução aqui, quero o apoio de vocês, como é que eu posso ter recursos, como é que eu posso ter apoio de vocês? Então, precisa bater na porta, né? Precisa sair, precisa se movimentar. Não é fácil, nada na vida é fácil, né? Mas a gente está aqui para tentar, através da administração pública, com a nossa força aqui, enfim, de trabalho, tentar ajudar cada vez mais o soteropolitano. Muito bem. Na hora do intervalo agora, Zé Silva vai brigar comigo. Vou pedir que alguém movimente aí uma ideia para eu conseguir controlar melhor esse tempo, atrasar ele, não consigo. Mas é rápido, viu? Você continua aí que já a gente volta. Vamos lá. Vamos chamar aqui de volta Luiz Gaban, que é diretor de inovação da CEMIT. A gente está falando sobre tanto um encontro que teve lá atrás, agora nesse fim de semana. Vocês entram, viu? Não deixem de entrar para ver TikToker. Olha, no dia que eu fizer isso, eu tô louca. Eu tenho duas coisas aqui que eu vou até falar sobre tecnologia. Gente, TikTok não dá para mim. Acho joia quem faz. Também tem ouvintes aqui me mandando áudio pelo WhatsApp. A gente não consegue ouvir aqui no estúdio.
Eu também não consigo ouvir em lugar nenhum. Fica a dica para quem me manda, viu? Escreve um textinho curto. Áudio é muito raro a gente ter possibilidade. E acaba que ele fica guardado lá por último, porque não pode ouvir na hora e a gente esquece. Só essa dica que eu dei. Né? Porque na segunda-feira a gente começa com essas dicas. Mas tem aqui, não sei se você ouviu, Vitor Coutinho. Você conhece Vitor Coutinho? Rapaz, esses nomes não. Então tá bom. Então não foi combinado. Vou falar a verdade. Não foi combinado, não. Não faço jogo combinado, não. Mas eles que estão satisfeitos aqui, tá... Vai que algum grande amigo meu, não tô sabendo. Aí eu não, se for também, isso, né? Manda aqui no chat se ele lhe conhece por um apelido, enfim, né? Porque pode ser... Manda aqui, Vitor. Se você participou também, quem participou do Startup Summit, manda aqui. Também queria saber um outro lado importante, como é que foi. Mas... como já falamos muito, e como é o dia a dia, como é importante, qualquer ideia serve, principalmente aquele problema que você tem na comunidade. Ele falou da Transfavela. É um negócio tão interessante isso, você que não ouviu, pode rever até no YouTube, mas que é essa entrega porta a porta, que era um problema que existia, é muito difícil empresas de marketplace entregarem. O correio já tem dificuldade, muitas vezes eles entregam numa sedezinha, as pessoas vão lá buscar, endereços são complexos, as ruas são difíceis, então foi uma ideia maravilhosa. E eu queria saber do balanço desse 2021, segundo ano de pandemia, que essas inovações, elas tiveram uma importância ainda maior, porque a gente pediu umas coisas, a gente precisou desse atendimento muito próximo e outras tantas. Me conte aí como é que foi na inovação. Ainda não terminou. Tem muita coisa acontecendo. Peraí. Então, assim, hoje é dia 13, calma. Muita coisa até dia 31. Não acredito. Tem. Quando eu digo, então você... o trabalho não para mesmo. Então a gente vai fazer assim. Você vai contar agora como foi até aqui, dia 13 de dezembro. E na sequência você vai me contar como é que vai ser daqui para frente. Perfeito. Veja só, para a gente aqui, mais uma vez, eu, graças a Deus, estou tendo a sorte de trabalhar com pessoas na minha equipe que são assim extremamente capacitadas, pessoas que são que se doam realmente mais do que assim, que deixam suas próprias famílias muitas vezes, faltam com a própria família para estar servindo aqui ao público em geral, né, ao Soteropolitano. Então, assim, eu quero até aproveitar esse momento para agradecer e nominá-los, né? A Morgana, ao Ivanildo, a Roberta, ao Rocha, a Glória, são pessoas que realmente estão comigo, né? Começaram comigo aqui agora na diretoria de inovação, uma coisa nova. Nós estamos aí apenas esses 11 meses, né? Na diretoria de inovação. Então, foi uma coisa nova para todos nós. E quando nós chegamos, a gente rapidamente tentou montar um plano, né? Um planejamento do que faríamos nesse ano. E esse plano, a gente na semana passada, se eu não me engano, se é retrasada, nós sentamos para fazer o balanço. Então, assim, nós somos apenas uma diretoria dentro da gestão municipal, mas nós temos o nosso próprio balanço por ano. Né? Nós temos um planejamento estratégico próprio, dependendo da prefeitura ter, nós temos na nossa diretoria nosso planejamento estratégico de todos os anos, né, do que a gente pretende fazer. E depois, no final, a gente vai fazendo um balanço. Conseguimos? E o que é que conseguiu ser feito? E o que não conseguiu? Por que não conseguiu? Para que no ano seguinte a gente aprimore, melhore, enfim. Né? Então a gente trata a nossa diretoria como se fosse uma grande empresa, que precisa ter padrões, fluxos, rotinas, metas a serem atingidas e checkpoints para poder a gente estar medindo ali o crescimento das ações e conseguir bater as nossas próprias metas. E conseguimos superar e muito, graças a Deus, dessas metas. A gente estabeleceu alguns programas estruturantes aí, em parceria com a Secretaria de Educação, com o programa Mais Conhecimento e Inovação Social, que leva os jovens dos programas sociais apoiados pela gestão municipal para conhecer os equipamentos de inovação da Prefeitura. Começamos, como ele disse da última vez, já fazendo a capacitação de alguns professores com essas novas temáticas, né?
apenas e tão somente por conta do final do ano, né, as provas, enfim, o final do ano, não conseguimos agendar ainda para esse ano uma dinâmica dentro das escolas, que vai acontecer logo no início do ano, envolvendo alunos, professores e pais, para a gente poder envolver a família, né, com essas temáticas. Isso é fundamental. A gente tem que envolver as comunidades, a gente tem que abrir a cabeça não só dos jovens, mas também dos professores, né, e principalmente dos pais que estão em casa, né, e muitas vezes escutam ali o jovem falando sobre mundo gamer. O que é isso? O que é isso? Vou querer meu filho jogando joguinho? Isso não tem futuro. Calma, tem muito futuro, né? É um dos mercados mais promissores aí no mundo. Daqui a pouco você está escutando seu filho lá em casa falando sobre mundo aeroespacial. Deixa de ser louco. Que aeroespacial o quê? Calma, tem muita coisa acontecendo. Elon Musk, um dos caras, o cara mais rico do planeta, tá? Simplesmente não é só enviando foguete, né? Para outros locais, não. Tem muita coisa que está acontecendo, inclusive, esse mês agora, passado, ele esteve no Ministério, né, conversando para que seja disponibilizado satélites na Amazônia para disponibilizar o Wi-Fi, tá? Então, aquele desastre que nós tivemos de Brumadinho foi utilizar tecnologias aeroespaciais para mapear através de zona de calor, né, as vítimas, né, daquele terrível acidente, a tragédia que aconteceu aqui no nosso país. Então, tem muita coisa e a gente precisa trazer, e essa é a nossa missão, trazer essas temáticas mundiais para serem discutidas aqui. Aí, outra ação muito importante dentro desse programa Mais Conhecimento e Inovação Social é o de capacitar profissionais, né, em 2 semanas, na ferramenta No-Code, para que eles saiam dessa capacitação empregados. E já na primeira turma, né, foram 20 pessoas que começaram, 17 terminaram o curso, e dos 17, 10 foram empregados imediatamente. Inclusive, no lançamento de um outro programa nosso, que da nossa última conversa ele estava pronto, mas ele não tinha sido lançado, que agora eu posso dizer, os Nômades Digitais, Sim. que é um programa de incentivo para trazer esses nômades aqui para Salvador, né? O prefeito, Bruno Reis, fez aí, né, cumprimentou todos esses 10 empregados imediatos após somente 2 semanas de capacitação, estavam lá presentes com o nosso prefeito Bruno Reis. E aí, depois disso, a empresa já contratou mais 5, tá? Dos 17. Aí tivemos mais uma dinâmica com eles, né? Foi executado esse mesmo programa para os colaboradores da gestão municipal. Foram 200 e poucas vagas, né? 100 e poucas pessoas participaram para se capacitarem também dentro da gestão municipal. Abrimos uma outra turma que está em andamento. Ela termina a capacitação dia 17. Terminando dia 17, nós vamos saber quantos desses aí vão efetivamente ser empregados após 2 semanas. Então, está rolando, né? Então, assim, são várias temáticas. Eu, inclusive, quando o documento que nós vamos documentar isso, né, a própria lei de inovação, a criação da lei, a análise das startups, inclusive já foi concedido certificado de empresa inovadora para 3 empresas que deram entrada, né, e já foram emitidos certificados, e os benefícios fiscais já devem estar sendo implementados nos próximos dias, porque já está na Secretaria da Fazenda, que é a pasta responsável para a execução disso. Inclusive quero parabenizar, porque a nossa Secretaria da Fazenda, nossa secretária, tem dado aí o apoio para que isso possa acontecer da forma mais rápida. Ela é uma incentivadora e uma pessoa que está muito ligada na área de tecnologia e de inovação, e o time dela tem sido muito parceiro nosso também. Então tem muita coisa acontecendo. Quando ficar pronto, eu acredito que lá para o dia 20 e pouco, de 24, 25, embora seja Natal, deve ser finalizado por esse momento aí. Nós vamos finalizar esse nosso balanço, e aí eu vou disponibilizar isso para que todos tenham conhecimento e façam aí
inclusive, o acompanhamento do nosso trabalho. Nós estamos na gestão municipal, temos que ser fiscalizados pela população. Se estamos trabalhando ou se estamos enrolando. E aqui o trabalho não para. Você tocou sobre os nômades digitais. Explica para a gente o que é. Que quando vem logo na mente, a gente imagina a gente que anda de um lado para o outro. É para que eles criem um pouco de raízes aqui ou não? Me conta. Pronto, exato. Hoje, com a pandemia, principalmente, a gente antecipou uma coisa que só viesse a acontecer talvez 5, 6, 8 ou talvez 10 anos lá na frente. A entrevista nossa aqui é um exemplo disso. Então, o programa Nômades Digitais, ele é um programa de incentivos, né, de benefícios para pessoas que fazem viagens constantes e que não precisam necessariamente estar fisicamente dentro da sua empresa. Então, um cara que simplesmente trabalha em determinada empresa, mas ele trabalha remotamente, ele só precisa ter o computador dele, ele não faz aquele trabalho presencial. Ele pode morar em Salvador. Ele pode passar simplesmente aqui uma temporada que ele quiser. Então, o que a gente faz com isso? Esse programa é um programa que o Nômade, ele se cadastra, e aí tem alguns requisitos, dentre eles, estadia mínima de 15 dias, máxima aí de 4 anos, de 15 a 4 anos, que ele pode permanecer, né, de estadia dentro desse programa, e aí ele tem que estar dentro de algum projeto inovador, escalável, ou trabalhar em alguma empresa que tenha esse viés. Tá? Esses são os requisitos básicos. Feito isso, ele se cadastra. Se cadastrou, ele tem ali dentro desse site, né, desse site, ele tem ali os parceiros desse programa, que são academias, bares, restaurantes, espaços de coworking, né, os próprios, o fornecimento de Wi-Fi também em locais públicos para ele com um tempo maior, né, para que ele tenha condições de vir para Salvador e ter uma infraestrutura, né, e descontos maiores por estar vindo para a nossa cidade. Então, o objetivo disso é o quê? Trazer pessoas que poderiam estar em outros estados, trazer aqui para Salvador para que ele venha gastar o dinheiro dele aqui. Então, movimentando a nossa economia. E esse programa, além disso, que esse é o resultado direto e objetivo, né, mas tem muita coisa que vem por trás. Você traz pessoas que tratam de inovação, que tratam de tecnologia, com cabeças diferentes, com visões diferentes, para estarem aqui na nossa cidade, automaticamente acontece o quê? Conexão com o soteropolitano. E essas conexões são fundamentais, porque são cabeças diferentes pensando sobre coisas diferentes. Quando se juntam, novidades podem acontecer, novos negócios podem surgir, né? Soluções diferentes podem surgir. Então, isso é fundamental. A gente precisa fomentar a todo momento que essas discussões aconteçam, para que a gente tenha sempre aí e não perca a nossa mão de obra intelectual. Se a gente não fizer esse trabalho de manter quem nós temos aqui e atrair com condições favoráveis outras pessoas, nós vamos perder não só para aqui no Norte e Nordeste, nem no Sul e Sudeste não, a gente vai perder para outros países. A competição, como eu já disse, e não canso de dizer que isso é fundamental, que seja repetido, é que a competição hoje é mundial. Mundial. E principalmente pela alta do dólar, do euro, isso favorece muito o mercado estrangeiro a estar aqui, trazendo, levando, exportando aí, né, pessoas altamente qualificadas, porque para esse mercado é muito barato e para a gente o valor que essas pessoas recebem é muito alto. Então a gente tem que tentar equilibrar. Né? Equilibrar de que forma? Concedendo alguns tipos de incentivos e benefícios para que ele permaneça na nossa cidade e a gente não passe por um processo de empobrecimento cultural e intelectual. São as fugas dos cérebros, que é muito comum no mundo inteiro. Mas aí eu estou aqui pensando, muito bem, Salvador ganha porque eles ficam aqui e gastam dinheiro aqui. Poxa, e eu que dei um duro danado a vida inteira aqui, eu tenho benefícios também, se eu for da mesma área? Sim, veja só. Eu acho que a gente tem que tratar das diversas temáticas. Você fez uma pergunta. Eu sou aqui de Salvador. E aí, o que é que eu posso ter de benefício? Apresenta alguma solução, apresenta algum desafio de algum produto que você vai ter os benefícios. Os benefícios fiscais da Lei de Inovação estão aí. Eles são para todos.
né? O que a gente precisa entender é, não podemos trabalhar, e isso a gente não vai fazer, como as operadoras de telefonia fazem, né? A pessoa de telefonia, essas, né, tem lá 10 anos. Enfim, você tá lá, e a gente já vive isso, né? Você tá lá você pagando ali aquele valor, e daqui a pouco você vê na televisão, vem na rádio uma propaganda dizendo: você que é novo cliente, R$19. E o velho cliente está pagando 60. Pô, pera aí, meu amigo, como é que é isso? Exatamente. Ninguém ligou para reajustar isso? Não é isso que a gente está fazendo, tá? A gente está dando condições para que ele venha. E quem está aqui tem outras tantas condições. Quais? Bacana. Não se paga nada para entrar no Hub, não se paga nada para entrar no Colabore. A lei de inovação está aí dando incentivos fiscais. A gente está proporcionando uma série de outras atividades que esses nômades não têm acesso. Não é porque ele é nômade que ele vai ter acesso a alguns dos programas que a gente está desenvolvendo, que são exclusivos para quem é soteropolitano, como esse exigir incentivo à aproximação e conhecimento dos equipamentos de inovação na nossa cidade. Entendeu? Então, a gente tem situações diferentes. É a mesma coisa. Você pega os incentivos fiscais para a Ford. Por que foi fornecidos para a Ford e não para outras empresas? Por um motivo. A Ford, quando veio para a Bahia, ela ia gerar tantos 1.000 empregos. Diretos. E indiretos gerariam outros tantos. Mas mesmo assim foi concedido, né? E agora a gente perdeu, que foi um baque absurdo, né, para a gente, e a gente está tendo que, inclusive, recuperar aí esse mercado por conta disso. Inclusive, até dando um spoiler para você, adoro. Meu amigo Fábio Rosa, né, está trazendo aí, com a aprovação do prefeito aí, do programa Salvador Digital. É um programa que vai vir exatamente, inclusive, trazendo algumas novidades aí de umas articulações que ele fez com o pessoal da Ford, e outras grandes empresas, para que a gente fomente ali o nosso mercado de inovação, de tecnologia, com capacitação também, né? E ali na área do comércio. Mas aí depois eu dou o telefone dele para você chamar ele aqui para ele contar. Perfeito, manda mesmo. Por ele. Alguém, por favor, resolve o problema desse tempo aí, que acabou mesmo, estouradíssimo. Eu quero agradecer demais. Já acabou o tempo da gente? Acabou estourado, 3h58. Não pode nem dizer oi, tchau, como vai? Nada. Volte, viu? Você disse que vai trabalhar até o fim do ano ainda, tem novidade? Conta aqui pra gente a novidade depois. Conto sim. Pode vir quantas vezes quiser. Deixa eu te pedir só uma coisa. Claro. Tá me lembrando que agora, mande um beijo para uma ouvinte sua, que se chama Débora dos Santos. Ela trabalha comigo, tá? Ela é sua ouvinte assídua. Oh, que maravilha! Aí eu tava comentando com ela hoje, Del, vou estar lá com ela. Mentira! Vou pedir um beijo pra você, viu? Débora, um beijo enorme. Continua ouvindo aqui a gente. Hoje você ouviu, não só por minha causa, na verdade nem foi por minha causa. E nunca é, na verdade é pelo entrevistado. Direto mesmo, viu? Eu sei escolher os entrevistados com muita habilidade, só o resto enrola aqui. Luiz, muito obrigada. Beijo, viu, Débora? Foi um prazer. Volte mais vezes. Foi ótimo. Temos muitos assuntos para falar sobre isso. Obrigado pela oportunidade, viu? Sempre. Um beijo. Muito obrigada. Tchau.